Muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tópico que ele de verdade ele é diferente, e literalmente diferente. Falando um pouquinho sobre diferenças, que é o tópico um pouquinho de hoje, e eu mergulho nele em breve, vocês vão entender, queria uma pequena introdução. Sabe que, queridos, uma das coisas mais maravilhosas é que pessoas gigantes no Talmud, personagens gigantes, os personagens que figuram no Talmud, eu queria dar 2 ou 3 exemplos para a gente entender que tipo de pessoas eram eles. É um pouquinho do que eles eram muito mais do que isso, mas algo que possa dar uma pequena degustação de um pouquinho do que essas pessoas eram. Os sábios que figuram no Talmud, e o Talmud é a Gemara, que é nada mais nada menos do que o cérebro de Akadosh Baruch Hu de alguma forma, eram pessoas que tinham a Torá na ponta dos dedos. A Gemara conta para a gente que os nomes daqueles sábios que figuram no Talmud eram pessoas que conseguiam fazer Tchiyat HaMetim. Tchiyat HaMetim é dar vida a pessoas que não têm mais vida. A Gemara conta no Tratado de Tanit, por exemplo, um segundo exemplo, vou mencionar 3. A Gemara conta no Tratado de Tanit que quando era uma época de chuva e não estava chovendo, às vezes, algum dos Chachamim, algum dos sábios, só o fato de tirar o sapato, demonstrando desconforto, isso nos céus era tão grande que já fazia chover. Às vezes, outro exemplo e último, a Gemara conta para a gente que havia inflação, de repente não era comum, o preço das coisas era estável e começava a ter inflação, Chachamim chegavam, olhavam e falavam, já sabemos por que está tendo inflação aqui em Israel. Porque alguém, a Gemara conta um exemplo específico, fez uma vera grave e por conseguinte isso balançou o preço das frutas em Israel. Ou seja, os homens que figuram no Talmud são pessoas que conseguiam dar vida, pessoas que não tinham vida, como a gente mencionou, faziam chover quando não estava chovendo e era época de chuva, de uma forma de tirar o sapato já era um desconforto tão grande que nos céus fazia uma turbulência e fazia chover. E por último, entendiam até o porquê de ter inflação. Pessoas muito grandes, mas o maior do que tudo isso que eles faziam era o conceito, meus queridos, que eram pessoas que tinham midot, tinham características pessoais muito, muito finas, muito trabalhadas. Eram pessoas que eram honestas, pessoas que tinham um controle emocional masteríssimo sobre cas, nervosismo, tranquilidade, preguiça, agilidade e daí por diante. Não eram pessoas que estudavam Torá, eram pessoas que viviam a Torá Kedushá. E dentre esse grupo seleto de Chachamim, de dezenas de Chachamim, talvez centenas, mas dezenas com certeza, todos eles que figuram na Gemara, a Gemara conta pra gente que muitas vezes tem algo chamado Kashya. Kashya é difícil, sem resposta. E às vezes a Gemara fala Teiko. Teiko é que no futuro haverá uma resposta para alguma pergunta feita no Talmud. Podem ser perguntas de leis monetárias, perguntas de Shabbat, perguntas de Kashrut e diversos assuntos. E a Gemara não responde. Onde a gente vê que pessoas que eram grandes, gigantes, que faziam chover, pessoas grandes que conseguiam reviver pessoas, pessoas grandes que entendiam o porquê, até da inflação, como a gente mencionou 3 exemplos há um minuto atrás, essas pessoas às vezes tinham uma caixa, uma pergunta, essa pergunta não tinha resposta. Ou essas pessoas tinham um teiko. Teiko é uma palavra que a Gemara usa para dizer para a gente, olha, no futuro haverá uma resposta, mas agora a gente não vai saber a resposta. Quer dizer, a gente aprende aqui, entre parênteses, queridos, que viver com dúvidas faz parte de um Yehudi. Porque pessoas tão grandes como pessoas do Talmud tinham caixa, perguntas sem resposta. Tinham teiko, pergunta que sim haverá uma resposta, só que no futuro, minuai ou por enquanto não tem resposta. Às vezes, até o grande comentarista Rashi, que viveu há 1000 anos atrás aproximadamente, diz pra gente, no Chumash, Eini Yodea, eu não sei o que esse passuco, o que essa palavra desse passuco veio nos ensinar. Por quê? Porque ter dúvidas e saber viver com dúvidas
faz parte de grandes homens da nossa literatura judaica. Eu queria pegar uma dessas linguagens que a Gemara usa para demonstrar uma pergunta que nós não sabemos a resposta, e no futuro haverá uma resposta, para embarcar nesse tema diferente de diferenças, hoje aqui com você. É o seguinte, uma das linguagens que a Gemara menciona é teiku. Teiku quer dizer, a Gemara faz uma pergunta, a Gemara fica numa dúvida e diz, eu não sei qual opção, se pode ou não pode, se é permitido ou não é permitido, a Gemara fica na dúvida. E a Gemara usa a palavra teiku. Teiku quer dizer que agora não tem resposta, no futuro haverá, mas teiku, taf, yud, kuf e vav, que forma a palavra teiku, uma dúvida, quer dizer tishbi, taf, yud, kuf, vav, porque é justo teiku, que quer dizer teiku, que quer dizer essa abreviação, taf, tishbi, yud, yetaretz, kuf, kushiot, vav, ve'abayot. Ou seja, a tradução, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Hanavi, vai responder no futuro essas dúvidas, ou seja, quando Hashem achar o momento correto e chegar a Geulah, chegar Mashiach, Eliyahu Hanavi virá junto e Eliyahu Hanavi vai nos responder todas essas dúvidas que tem no Talmud. E gerações souberam viver com dúvidas, como a gente mencionou antes. Agora é o seguinte, olha que interessante. Para Hashem, tudo é claro, mas nós, Chachamim do Talmud, sábios do Talmud, viveram com dúvida. E quem vai responder? Eliyahu Hanavi. A pergunta que existe, pessoal, e eu vi uma vez, faz alguns bons anos atrás, num livro, se não me engano, chamado Shemen HaTov, é a seguinte: por que dentre todos os personagens que existiram na nossa vida judaica, em milhares de anos, quem vai responder às dúvidas que nós temos no Talmud, sem resposta por enquanto, é Eliyahu Hanavi. Teiku é Tishbi, Yetaretz, Kushiot ve'abayot. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, ele vai responder às dúvidas que nós temos no Talmud. Se alguém fosse responder às dúvidas, a gente pudesse eleger, fazer um Google Forms, escolher alguém para responder, quem te escolheria provavelmente? Moshe Rabbeinu. Quem melhor sabe Torá do que todo mundo? Moshe Rabbeinu. Ou seja, quem deu a Torá para a gente foi Moshe, e o próprio nome diz dele Rabbeinu. Rabbeinu é o nosso Rav, é o Rav de todo mundo. Moshe Rabbeinu é o Rav de quem viveu no século XXI, século V, século X, século XV, América do Sul, América do Norte, Oceania, Ásia, qualquer lugar, Europa, África, qualquer continente. Porque ele é Moshe Rabbeinu, o Rav de todos. Porque então, de repente, Hagmará fala para a gente, Habibi, qualquer dúvida que tem no Talmud e figura a palavra teiku, saiba você que hoje, tenha paciência e viva com a dúvida, no futuro todas essas questões serão respondidas por nada mais, nada menos do que Eliyahu Hanavi. Porque Eliyahu Hanavi, e não Moshe Rabbeinu. Pergunta gigante. A resposta que ele traz, meus queridos, é algo master que dirige a gente no shur de hoje, Bezrat Hashem, é o seguinte. Ela é muito, muito verdadeira. Moshe Rabbeinu, certeza, foi o Rav, o mentor de todo o ministério, porque toda a Torá inteira foi nos dada inicialmente de Hashem para Moshe Rabbeinu. Agora, Eliyahu Hanavi, com todo respeito a Moshe Rabbeinu, tinha um plus acima de Moshe Rabbeinu em um quesito específico, e por isso que ele vai nos responder a perguntas, todas as perguntas. É o seguinte, Eliyahu Hanavi viveu numa geração dos profetas, mas e daí? A gente sabe, por exemplo, que Eliyahu Hanavi subiu, como está escrito no Navi, vivo para o Shamayim. Eliyahu Hanavi foi uma das pessoas que não faleceu. E mais ainda, quando tem um Brit Milá, quem aparece no Brit Milá? Eliyahu Hanavi. Seja o Brit Milá no século XV, XX, XXI, aonde for. Olhem que interessante. Qual é a qualidade, mais uma vez, com todo respeito a Moshe Rabbeinu, que Eliyahu Hanavi tem, e que ninguém mais tem, e por isso justo que Eliyahu Hanavi, porque Eliyahu Hanavi vive em todas as gerações. Ele esteve presente no século XV, XX, XXI, and so on. Ou seja, Moshe Rabbeinu, quando entregou a Torá para o povo e ficou parado no aeroporto Ben Gurion antes de ter o privilégio de entrar na terra de Israel, ele cessou de existir do mundo, ele parou de existir.
Ele nunca mais voltou para o mundo. Já em contrapartida, Eliyahu Hanavi viveu e vive em cada uma das nossas gerações. Todo Motzei Shabbat ele vem, todo Brit Milá ele vem. E olha que interessante, pessoal. E o que isso ajuda para poder responder as perguntas? Porque justo Eliyahu Hanavi, o que esse quesito, que essa qualidade faz de diferença? Moshe Rabbeinu diz no fim da sua vida, no Sefer Torah, Zechor e Motolam. E eu digo, no fim do Sefer Torah, no Sefer Dvarim, bem no fim, lembre os dias do mundo. Binu Shenot Dorvador. Entenda, analise e pense as diferenças, os episódios que aconteceram durante os anos de história do mundo. Ou seja, Moshe Rabbeinu fala para a gente, olha, aprenda da história, olhe para a história, estude a história do povo Yehudi. Por isso que a gente tem um Tanakh vasto que conta desde Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, a história no Egito, no deserto, na entrada de Israel. Depois continua o Navi Yoshua contando a entrada de Israel, os reis, os profetas. Por quê? Porque se a gente olhar para a história do ontem, a gente consegue entender muito melhor o amanhã. Do ontem, da nossa história, a gente entende quem nós somos, quais qualidades a gente tem, quais qualidades não boas a gente tem, e não fazer os mesmos erros que a gente fez no passado. O nosso ontem garante um amanhã mais sábio. Agora olha que interessante. Diz Moshe Rabbeinu, Habibi, Zechor e Motolam, olha para trás. Olha a história do mundo, olha a sua história, a nossa história, e, por conseguinte, Binu Shenot Dorvador, veja as diferenças, os episódios do que aconteceu em gerações até hoje, que assim amanhã fica muito mais seguro. Ou seja, não basta ser Chacham sábio, a pessoa precisa entender o que foi acontecendo no mundo para saber como ver melhor hoje e amanhã. Binu Shenot Dorvador. A palavra Shenot não quer dizer os anos somente, Shenot vem da palavra Shana, Binu é sabedoria, olha, tem a sabedoria, tem Chokhmah, Binah e Dat. Binu vem da palavra Binah, que é o segundo nível, é mais do que sabedoria. Pense, reflita sobre as diferenças das gerações uma e outra. E aí, olhando para as diferentes gerações, saiba como ver o futuro também, como a gente mencionou. Mas tem mais do que isso. Olha que interessante. Binu Shenot, Shenot vem da palavra também Shinui, não só Shana de anos passados, das diferenças de cada uma e uma das gerações. A gente precisa entender que o mundo muda, que nós mudamos. É o seguinte, quando o mundo muda, de alguma forma nós somos impactados. Ou seja, o seguinte, não existe, pessoal, que o mundo mudou, mas eu não sou impactado. Disse Moshe Rabbeinu, Binu Shenot Dorvador. Saiba a diferença entre uma geração e outra. Por isso que no futuro, quando for ter resposta para as dúvidas do Talmud, quem vai vir responder para a gente não vai ser Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu viveu há 3.000 anos atrás. Vai ser justo Eliyahu Hanavi, porque Eliyahu Hanavi vive na nossa geração, ele vê a diferença que nós somos hoje, do que éramos uma geração passada, no século XXI, do que um ano atrás. A geração muda muito rápido, e ele sabe como lidar com aquela geração e como responder a essa geração. Por isso que essa qualidade de Eliyahu Hanavi ter vivido e vive a cada momento nos ajuda a entender melhor e responder às afirmações da Torá Kedoshá. Ou seja, olha que interessante. Quando o mundo muda, nós mudamos. Binu, pense, entenda, Shenot, a diferença de uma geração para a outra. E quando se fala de mudança, de diferenças, eu falei que hoje o Shuru vai ser diferente, porque vai nos apresentar quanto nós mudamos de uma geração para outra. E no século XXI, como é muito fácil notar, a gente tem uma geração a cada pouco tempo que muda, a gente muda bastante. Hoje, no mundo da psicologia, se diz bastante sobre a ansiedade do mundo. A ansiedade das pessoas do mundo. Óbvio que é consequência, essa geração ansiosa é um teste, porque nós somos consequência de ter respostas,
de ter informações, cotações financeiras, transações, compras, vendas em um clique. E sem comparação até mesmo de Torá. Hoje, com a inteligência artificial, antigamente era procurar no Rav Google alguma informação, hoje não precisa nem mais procurar, a gente pergunta para a inteligência artificial e já sai tudo organizado, bonito, arrumado. Tem gente que até pergunta hoje para que eu preciso saber escrever. Antes a pergunta é, o Google corrige. Hoje é a inteligência artificial, o site que seja, escreve, organiza, formula. Ele até quase que vive pela gente, vai saber o que ele vai fazer daqui a pouquinho. A gente vive, pessoal, numa geração que tem tudo pronto e muito rápido. Benefícios maravilhosos e alguns obstáculos. Obstáculos é que o mundo prova para a gente que nós somos, comparado com antigamente, uma geração muito mais ansiosa do que antigamente. Por quê? Porque antigamente, se a gente queria ter uma informação, não muito tempo atrás, 30 anos atrás, que é uma geração, menos que uma geração, talvez uma geração, a pessoa precisava abrir um livro, procurar ir na livraria, na biblioteca, para abrir um livro, procurar informação. Depois se transformou na internet. E agora a internet já traz tudo pronto para a gente, já escrito com a inteligência artificial. Antigamente, se a pessoa queria, por exemplo, comprar uma passagem, ele ligava para o agente de turismo, esperava 2 dias com a cotação, com a passagem. Hoje, em 5 minutos, com o cartão de crédito, a passagem está no e-mail e não precisa de nenhum agente de turismo, sozinho a gente compra. Mais ainda, quando se fazia num business, qualquer transação, deve esperar a resposta do cliente, mandava pergunta na sexta, fim de semana não acontecia nada, na segunda voltava. Hoje, no fim de semana já vem e-mail, vem WhatsApp, vem nota fiscal e o mundo continua, é tudo muito rápido. E será que nós fomos impactados? Pessoal, a primeira coisa para uma pessoa ser sábia é entender o seguinte, que quando o mundo muda é impossível nós não sermos impactados. Alguns de uma forma maior, quanto mais imersos no mundo nós somos, outro de uma forma um pouco menor, quanto menos imersos no mundo a gente é, mas todo mundo é impactado de alguma forma. Porque olhem que interessante, eu lembro que há pouco tempo atrás, relativamente, nas sinagogas, havia um minyan de minchá à tarde, e depois havia arvit. Entre minchá e arvit havia 1 hora e meia de intervalo, então a pessoa fazia minchá, estudar, e voltava depois de um certo período, 1 hora e meia, para fazer arvit, a reza de noite. Hoje, tem minchá e arvit seguido, porque senão ninguém tem tempo mais. E minchá e arvit não pode demorar muito. E se tiver um break in between minchá e arvit, talvez que seja de 1 minuto ou 2, porque senão a gente já procura outro minyan, outra sinagoga. Nós mudamos, é um fato. Antigamente, nas sinagogas, havia um minyan Shabbat de manhã e um minyan sexta-feira à noite. Hoje, Shabbat de manhã, tem 4, 5 minyanim nas sinagogas. E a tefilá de Shabbat antigamente demorava. Começava 8h30, terminava 11, 11h15, tranquilo. O Dvar Torá, a música era cantada. Hoje, esses minyanim quase que estão em decadência. Hoje funciona o minyan que ele é mais curto. Ele começa, termina, tem hora para começar, especialmente hora para terminar. Nós mudamos. A gente não consegue mais tolerar um tempo longo, porque nós temos respostas mais rápidas, nós nos tornamos mais imediatistas, isso tem um impacto em tudo, é uma realidade isso. Me permitam mais um exemplo. Antes das grandes festas, nós, Faradim, fazemos Slichot, 40 dias, que nós 10 dias. Eu lembro que nos minyanim de Slichot, de manhã, Slichot demorava 1h10, 1h15. Aneno, cada aneno era uma ópera. Todo mundo respondia. Hoje o aneno é rápido e todo mundo fala junto, ninguém canta para o outro responder. Demorava 1h10, hoje é 35 minutos, 40 talvez. Por quê? Porque a gente não tem mais paciência. O mundo mudou? Não, nós mudamos. Porque quando o mundo muda, nós mudamos. E quando a gente já escuta uma mensagem de WhatsApp,
a gente já vê muitas pessoas, favor não enviar áudios. E quando a gente manda um áudio de 45 segundos, a gente sabe que esse áudio, na verdade, quer dizer 22 segundos e meio. Porque 45 dividido por 2 dá 22,5. O que eu quero dizer com isso? Velocidade 2. Quem já escuta um áudio na velocidade 1? Ou seja, nós fomos impactados ou não com o mundo? Queridos, a gente vive no mundo. Quem passa numa loja de perfume e sai perfumado. É impossível não ser impactado. Eliyahu Hanavi, só ele vai conseguir transmitir as respostas. Por quê? Porque ele viveu e vive em todas as gerações, ele entende nossa geração e sabe como conduzir e conversar com essa geração. Talvez ele vai conversar na velocidade 2, talvez as gírias, eu não sei. Mas só ele vai conseguir ficar e entender as pessoas para poder se comunicar e ter uma relação com Bnei Israel. Por quê, pessoal? Porque aqui vem a bomba. Uma pessoa que lida hoje no seu business, hoje na sua sinagoga, hoje na sua escola, hoje na sua casa, e os inúmeros são exemplos, e os exemplos, me permitam, são inúmeros. Eu dei 4 exemplos: casa, business, escola, sinagoga, mas em tudo. Como ele se comportava há uma geração atrás, ou como se comportavam com ele, ele perde o público, ele perde o business, ele perde os filhos, ele perde a sinagoga, ele perde os alunos. Por quê? Porque a gente precisa ser Eliyahu Hanavi. Nós precisamos nos modelar conforme a geração. Óbvio que com os valores da Torá, mas certeza que entendendo a geração. Por isso que é Eliyahu Hanavi, não Moshe Rabbeinu, que irá responder. A nossa geração, especialmente quando se refere a Bnei Israel, pessoal, a geração de hoje, quantas turbulências a gente passou, corona, quantas guerras o povo teve, quantos ataques, infelizmente, o povo de Israel teve e está tendo. Hoje, mais do que nunca, se fala num conceito judaico chamado emuná, confiança em Hashem. Por quê? Porque tem tantas turbulências dentro do nosso povo que a midá que fica é emuná. A própria Gemara disse para a gente no fim do Tratado de Makot, no fim dos dias, o que vai segurar o povo vai ser a emuná, confiança na qual nós temos em Hashem. E antigamente não era assim, não. Por quê? Porque o mundo muda. E conforme o mundo muda, as mitzvot não mudam. Mas no português, claro, me permitam, a pegada nas mitzvot muda. E um pai, um rav, um businessman, um professor, que não percebe isso, ele está offline. E quem está offline não consegue se comunicar com os outros ao seu redor. É como, imaginem, me permitam talvez um exemplo simples disso. O pessoal vai num casamento com roupa de praia. Ou vai na praia com roupa de casamento. Eu sei que algum dia vai ficar na moda os dois, porque hoje em dia tudo é possível, mas por enquanto não está na moda. Ir no casamento com roupa de praia, ou ir na praia com roupa de casamento, apesar que as roupas são ok, mas não para um casamento e não para a praia. No casamento com roupa de casamento e na praia com roupa de praia. Uma pessoa que vive hoje, como viveu ontem, é igual ir para um casamento com roupa de praia e vice-versa. Ou seja, o mundo muda. Nós somos impactados e a gente tem que entender que a gente precisa também mudar para estar acompanhando o mundo, para poder nos relacionar às pessoas à nossa volta. Óbvio que sem mudar os valores da Torá, mas o approach tem que mudar dentro dos moldes e valores da Torá. Vou exemplificar um pouquinho melhor, pessoal. Eu vi faz talvez 1 ou 2 anos atrás, lembro quando eu estudei nos Estados Unidos, um dos grandes homens do mundo da Torá no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, foi Rav Aaron Kotler. Muitos dos Rashei Shivot de hoje estudaram sobre a liderança dele. E o meu Rav sempre me contava sobre Rav Aaron Kotler e sobre seu shiurim. Ele falava que esse homem falava com os olhos, e quando ele dava um shiur, ele falava com uma paixão, quando ele falava sobre Torá, que parecia uma fogueira aos olhos dele, parecia fogo, de verdade, a paixão que ele tinha por Torá. Rav Aaron Kotler, que construiu não a cidade de Lakewood, o mundo de Lakewood, na Yeshiva de Lakewood até hoje, a gente já está 2 gerações depois do Rav Aaron Kotler, Zichron Libraha, mas ele que fundou o mundo de Lakewood. Os shiurim todos são em Yiddish. Por quê?
Porque Rav Aaron Kotler disse que tem algo chamado Mesorá. Se na Europa nós estudávamos em Yiddish, eu vim da Europa, disse Rav Aaron Kotler, eu instituí uma yeshiva agora em Lakewood, falando em nome desse grande homem, Rav Aaron Kotler. Então, igual que lá em Yiddish, aqui também é Yiddish, mesmo que a gente está nos Estados Unidos, e até hoje, muitas das yeshivot, a exemplo de Lakewood, seguindo a liderança de Lakewood, os shurim são em Yiddish, que era a língua materna na Europa. Porém, surpresa. Em Lakewood, há décadas atrás, apareceu uma máquina de Coca-Cola, que se chama em inglês de vending machine. Aquelas máquinas que a gente coloca moedinha, hoje já são cédulas, não são mais moedas, ou Pix, ou cartão de aproximação, e cai uma Coca-Cola, vending machine. E perguntaram para Rav Aaron Kotler, Rav, se o senhor se importa tanto com a Mesorá, com a tradição, o fato de nem mudar o idioma, de continuar sendo em Yiddish como era na Europa não tinha vending machines. Então por que o senhor permitiu em Lakewood colocar vending machines, máquinas de refrigerante? Não sei mais uma vez se era Pepsi ou Coca, mas deu para entender. Rav Aaron Kotler disse o seguinte, que Chinuch não tem uma Mesorá única. A gente tem leis, tem Shulchan Aruch, mas não tem uma Mesorá, uma regra única. Por quê? Porque conforme a geração muda, o approach para Chinuch tem que ser diferente. Aaron Kotler, apesar que eu mantenho Yiddish na Yeshiva, essa geração precisa ter aquela maquininha para poder comprar um refrigerante, alguma coisa no meio do estudo. Se as pessoas mudaram, a gente também, nos quesitos que não ferem a Torá mais uma vez, precisamos mudar. E é tão importante esse assunto, pessoal, porque a gente tem um bloqueio de querer ser igual. Eu fui ensinado assim, assim deu certo, Baruch Hashem, então a gente tende a falar, então eu vou ensinar meu filho assim, meu business assim. Se é só um business que se comporta hoje igual a 10 anos atrás, ele faliu já. Uma escola que não consegue entrar no mood dos alunos hoje e trabalha como 10 anos atrás, ela está demodé. E um Beit HaKnesset também. Por isso que a consciência que não dá para continuar igual, ela é muito, muito importante. Sabem que, olhem que interessante, alguém me mostrou que o neto do Rav Yaakov Kamenetsky, um dos grandes homens, não Rav Kanievsky, mas Kamenetsky, um dos grandes homens dos Estados Unidos, Rav Yaakov Kamenetsky, o neto dele, perguntaram para ele falar alguma coisinha sobre o avô dele, de uma forma muito resumida. Rav Yaakov Kamenetsky era um gigante. Ele falou uma frase que para mim chamou a atenção. Sempre que meu pai respondia uma pergunta em hebraico é she'elah, e shoel é o substantivo da pessoa que faz a pergunta. Então ele falou o seguinte trocadilho, que meu avô, Rav Yaakov Kamenetsky, assim disse o neto dele, sempre ele se preocupava em responder o shoel, mas não a she'elah. Pessoal, olhem que gigante. Meu avô, Rav Yaakov Kamenetsky, se preocupava em responder o shoel, o questionador, a pergunta a ele, mas não somente a she'elah, a pergunta. Por quê? Porque dentro de toda a pergunta tem alguém que está perguntando. Ele tentava entender a pessoa, ver o que a pessoa precisa e, baseado na sabedoria da Torá, do Shulchan Aruch, etc., responder a pessoa, mas não a pergunta somente. Por quê? Porque conforme o mundo muda, nós mudamos. E dentro do mundo existem pessoas diferentes. Então o nosso job é entender a pessoa. O job de um gigante, de Rav Yaakov Kamenetsky, é responder o shoel à pessoa, mas não somente a she'elah, a pergunta feita por aquela pessoa. Gigante. E nada melhor do que uma história maravilhosa para ilustrar isso. A história se passa no mikveh. Costuma dizer que as histórias boas de Bnei Israel se passam ou no mikveh, ou nos ônibus, ou pontos de táxi, ou nos táxis em Israel. Um Baal Shuvah, me permite, a história aconteceu assim, e a gente vai contar ela do jeito que ela aconteceu, com todo o respeito. Um Baal Shuvah, uma pessoa que fez Shuvah, ele, sempre que ele ia no mikveh, ele fazia questão de até entrar, imergir no mikveh, na água do mikveh, ele se cobria com a toalha até o último segundo. E uma das vezes, ele estava indo em direção à piscina do mikveh,
e ele tropeçou e a toalha caiu, e as costas dele se descobriram. E havia uma criança no mikve. Essa criança fez um comentário de uma criança. Criança, a gente fala em português, não tem filtro, ela fala o que ela vê. E de repente, me permitam, ela falou o seguinte: Abba, tem uma cobra gigante nas costas dele, uma cobra vermelha. E o que era? Era uma tatuagem gigante que esse Baal Teshuvah tinha nas costas. E por isso que ele sempre ia enrolado na toalha até o último segundo antes de entrar no mikve, para ninguém perceber aquela tatuagem que ele tinha nas costas dele. Antes de ter feito teshuvah, ele se tatuou, algo que, óbvio, de acordo com a Torá é proibido, é grave, mas ele fez teshuvah e agora já foi. Havia um outro senhor no mikve que em menos de 3 segundos fez um comentário. Falou para aquele jovem que estava entrando no mikve e passou aquela vergonha por causa da tatuagem, o comentário daquele jovem, com ingenuidade, falou o seguinte, aquele outro senhor, o terceiro senhor no mikve: eu também tenho uma tatuagem e eu não sou Baal Teshuvah, não se preocupe. Aquele Baal Teshuvah entrou no mikve, saiu do mikve, se vestiu rapidinho, colocou a toalha com vergonha da tatuagem dele, e os dois se encontraram fora do mikve, lavando a mão, e aquele jovem da tatuagem falou para o senhor, falou: olha, muito obrigado que o senhor falou uma frase bonita, que o senhor também tem tatuagem para aliviar meu sentimento, apesar que eu tenho certeza que é mentira. O senhor é uma pessoa que eu conheço já de long date, o senhor é uma pessoa religiosa e sempre foi religiosa, o senhor não tem tatuagem nenhuma, mas pelo menos um certo alívio me deu, mesmo que não é verdade. Aquele senhor de idade que sempre foi religioso se vira para aquele Baal Teshuvah, fala para ele o seguinte: como assim? Eu também tenho uma tatuagem? Disse ele, o Baal Teshuvah disse para ele: eu sei que você não tem, eu agradeço mais uma vez que você me ajudou, foi gentil da sua parte, mas tatuagem você não tem. Disse ele: claro que tenho. Ele levanta as mangas e mostra a tatuagem no braço dele, no caso, números de Auschwitz. E ele se vira para aquele Baal Teshuvah e fala para ele o seguinte: a minha tatuagem é a lembrança do Hurban, da destruição da geração passada, que os nazistas fizeram as atrocidades, cruel é pouco, para milhões de pessoas, dentre eles milhões de Yehudim. E a sua tatuagem, disse aquele senhor religioso que tinha os números da Segunda Guerra de Auschwitz no braço, em conversa com Baal Teshuvah, falou para ele o seguinte: a sua tatuagem também é um lembrete do Hurban, onde milhões de Neshamot, ou milhares de Neshamot, de pessoas, de almas, são consumidas pelos valores que o mundo está vendendo para a gente. E qual é a diferença entre eu e você, disse o senhor, para aquele Baal Teshuvah com a tatuagem da cobra nas costas? Nenhuma. Nós dois estamos vivos. Nós dois, a tatuagem agora nos é um orgulho. Você porque mostra que você fez teshuvah e você voltou, e eu porque mostra que Hashem nos poupou e nós vencemos e os nazistas perderam. O mundo mudou. As tatuagens mudaram. Não são mais as mesmas. Mas nós temos que estar cientes que o mundo muda, nós mudamos e o nosso approach com quem está ao nosso lado também precisa mudar. Por quê? Porque para entender alguém que mora ao nosso lado, mais uma vez, seja um aluno, seja um competidor de business, seja um cliente, seja um fornecedor, seja um funcionário, seja um membro da nossa sinagoga, seja um filho, uma filha, uma esposa, um marido, a gente primeiro precisa se auto-entender. A gente precisa entender que nós mudamos. Uma vez que eu mudei, e eu sei que eu mudei, eu consigo dar a permissão de entender que eu preciso usar o outro approach. Nós precisamos usar o outro approach com aquele que mora ao nosso lado. Porque, meus queridos, se a fechadura mudou, se a gente continuar colocando a mesma chave na porta, a porta não vai abrir. Mas a pessoa força, e força mais, e força mais. Habibi, a mesma ação feita muitas vezes
não vai surtir um efeito diferente. Se a fechadura mudou, a chave precisa mudar. Se o mundo mudou, se a geração mudou, se nós mudamos, se aqueles que moram ao nosso redor mudaram, nós precisamos mudar. Isso é verdade a nível pessoal, queridos, e também a nível nacional como um povo Yehudi. Eu sempre me lembro do famoso Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphael Hirsch, que se ele não tivesse falado isso, a gente nunca poderia ter falado. Diz Rav Hirsch que, dentre a magnitude dos nossos avós, a Torá aponta erros que são 0,00001, mas para que a gente possa aprender desses erros muito pequenos, dos grandes homens, a Torá não tem medo de apontar erros, porque pessoas grandes também erram. Óbvio que, de novo, os nossos avós, os erros deles, a gente nem entende o que é, mas um pouquinho a gente consegue aprender via a visão dos nossos Chachamim. Rav Shimshon Raphael Hirsch diz, depois dessa introdução, que Avraham, Yitzhak e Yaakov. Yaakov, terceiro dos avós, havia um irmão chamado Esav. Diz ele que o erro tênue que Yitzhak teve, e por isso que Esav ficou do jeito que ele ficou, Esav saiu da pá virada e continuou da pá virada, no português, claro, é o seguinte, é porque Yitzhak tratou Yaakov e Esav da mesma forma. Repito, Rav Hirsch, e a gente só pode falar porque ele falou isso, que havia um erro muito pequeno, mas que teve um reflexo muito grande, porque erros de pessoas grandes fazem uma sombra muito grande. Yitzhak teve Esav como filho. Yitzhak e Esav virou o homem da pá virada para sempre. Por quê? Porque Yitzhak, pai de Yaakov e Esav, tratou Yaakov e Esav com as mesmas roupas, na mesma escola e com o mesmo approach. E uma vez que as pessoas são diferentes, como a gente falou até agora, a geração muda. E agora a gente está aprendendo que dentro da mesma geração também tem mini-gerações, pessoas diferentes em cada geração. Não é todo mundo igual dentro da geração. E Yaakov foi tratado, e Yaakov e Esav foram tratados por Yitzhak, pai deles, da mesma forma. Por isso, diz Rav Hirsch que Esav teve o estrago que teve. Faltou entender que Yaakov e Esav eram diferentes. E o que saiu de Esav, meus queridos? Descendente direto de Esav. Logo em seguida, 2 gerações depois, quem foi? Amalek. Quem é Amalek? Haman. Quem é Amalek? Hitler e Marshemon. Da onde? Qual foi o source? Qual foi a origem do erro? Não entender a diferença. O job de uma pessoa é lidar com o outro conforme o que ele é, e no que ele é, colocar essa pessoa no pódio. Rosh Hashivá sempre costumava dizer que igual que nós temos 4 imaot, Sarah, Rivka, Rachel e Leá, nós devíamos ter 4 avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, e agora pessoal, atenção para o jackpot, Esav. Nós deveríamos dizer na Midah Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Elohei Esav. Por que a gente não falou Elohei Esav até hoje? Porque a gente não fala? Porque Yitzhak de alguma forma fez um erro pequeniníssimo, que deu uma sombra gigante, onde Esav virou Esav Arashá. Em vez de ele ser um dos avós, um dos patriarcas, ele virou o progenitor de Amalek. O único povo que a gente tem mitzvah da Torá, a gente não sabe quem é. Se a gente soubesse, óbvio que a gente não pode fazer nada disso, porque a gente não sabe quem é mais uma vez, mas o povo Yehudi tem uma mitzvah de destruir tudo que pertence a Amalek. Mas Amalek vem de Esav, e Esav devia ser um dos avós, 4 avós igual 4 imaot, 4 patriarcas igual 4 matriarcas. Não tratar a pessoa de forma diferente, porque achando que ela é igual. Tratar a geração de hoje igual à geração de ontem, causa um hurban, uma destruição, como a gente vê no caso de Esav. Tudo que a gente mencionou até agora gera em torno de um ponto. Como a gente sempre fala no shur sobre um assunto. Não ver a diferença. Não perceber que nós mudamos. Se nós mudamos, os outros podem mudar. Entender que as pessoas têm direito de ser diferente da gente. Olhar para ele, não como eu queria que ele fosse. Não como eu queria que ela fosse, mas como ele ou ela é.
É muito difícil isso. É um job, é um trabalho, mas é para pessoas valentes, é para todos nós. Olhar para as pessoas como elas são e não como nós imaginamos ou queríamos que elas fossem. Funcionários, sócios, congregantes, alunos, filhos, cônjuges. Cada aluno, por exemplo, eu falo de aluno porque eu adoro educação e eu tenho o privilégio de viver no mundo da educação, mas exemplo para tudo que a gente falou até agora, tem um dom distinto. É valorizar o dom dele ou dela, não do que eu queria que ele ou ela tivesse. Porque Yitzhak percebeu esse erro tênue que ele fez com Esav. E no fim da sua vida, olhem que interessante, Yitzhak chega para Esav e fala o seguinte: você é o primogênito, todo mundo conhece a história, eu quero te dar uma brachá. Então Yitzhak estava indo falecer, ele falou, eu quero dar uma brachá, a bênção para você, a bênção de trabalhar no Bet HaMikdash, você é o primogênito, você vai ter um monte de bênçãos. Depois, como a gente sabe, essa brachá foi vendida para Yaakov. Mas, acompanhe comigo, Yitzhak chega para Esav e fala para ele o seguinte: vai me caçar, me prepara um steak ao molho madeira com mostarda, com esse corte de filé mignon, esse corte de carne, e daí por diante. E a pergunta que surge é a seguinte: por que Yitzhak precisava pedir um barbecue para Esav para poder dar a brachá para ele? Quando a gente vai num Rav, a gente pede uma brachá, o Rav gosta muito da gente, alguém que talvez tenha muita proximidade, ele fala, ele olha para a gente, conversa com a gente, fala, olha que você tem a brachá, dá um abraço, dá um beijo na mão dele, põe a mão dele na nossa cabeça. O Rav não pede para a gente, faz um steak para mim. Porque eu não sei exatamente quem era Yitzhak, é muito difícil saber quem é esse homem gigante, segundo os avós. Mas a gente viu o Rabanim que viveram na nossa geração, o Rav Steinman, por exemplo, era um homem que comia batata e cenoura, meia batata e cenoura. Era um homem que não chamava nenhuma atenção dele steak, nem banana split. Como que é possível que Yitzhak, o segundo dos avós, pessoal, que a gente nem pode comparar gerações com gerações, chega e fala, eu quero um steak. Nenhum Rav pede pra gente um steak para dar brachá pra gente. Como que Yitzhak falou, me dá um steak. Sem o steak eu não te dou brachá. Esav foi no campo, catou o steak, fez o steak. Explica, era shawarma, era. Era bem passado. A resposta é a seguinte, pessoal. Yitzhak não estava preocupado com o steak, obviamente. Yitzhak estava preocupado com Esav. E o ponto de conexão era via o barbecue. Porque Yitzhak entendeu que Esav era o Mr. Barbecue. E se eu quero me conectar com ele, tem que ser, me permitam, na vibe dele. Óbvio, com a minha Kedushá, Yitzhak dizendo, mas na vibe dele. Então vem para minha casa fazer teilim para mim te dar uma brachá, não vai rolar. Me traz um steak, deixa eu me interessar pelo que você faz, apesar que você é diferente de mim. E aí sim, quando a gente puder se conectar na mesma linguagem, eu posso te dar uma brachá. Eu posso te dar a bênção. Pessoal, olhem que gigante. Olhem que exemplo bomba que Ramim contam pra gente. Eu gostaria de terminar com um pensamento e uma história. Fenomenal. Um cunhado meu voltou de Israel, Rav Shlomo Laniado, e faz um tempo, já alguns meses, eu perguntei para ele, me conta alguma coisa interessante que você aprendeu, eu adoro aprender. Acho que sem aprender a pessoa fica cada vez mais ignorante, a coisa mais maravilhosa no mundo é aprender. De pessoas sábias, melhor ainda. Ele falou o seguinte, olha, eu fui numa das yeshivot, conversei com rabanim diferentes, e fizeram uma pesquisa em Israel muito curiosa. Tem Baal Teshuvah, pessoas que fazem Teshuvah, e tem o contrário de Baal Teshuvah, que em hebraico é chamado Noshrim, né? Pessoas que saem do caminho da Torá. Mas essa pesquisa é muito curiosa, conversou com muitos desses Noshrim que saíram do caminho da Torá e depois voltaram para a Torá. Ou seja, pessoas que eram religiosas, por
período grande, saíram do caminho da Torá e depois voltaram de novo para a Torá de forma saudável. E perguntaram para ele por que vocês saíram do caminho da Torá, o que mais pegou em vocês, o que mais incomodou em vocês e fez vocês saírem do caminho da Torá, para esses noshrim. Olha que interessante, pessoal. Todos eles falaram o seguinte: o que fez a gente sair do caminho da Torá, porque a gente entendeu que era tudo sobre o sistema. Não tinha nada a ver com a gente. A gente entendeu, e assim foi a percepção deles, daquelas pessoas específicas, e a gente não sabe se era verdade ou não, mas olhem que ponto interessante. Talvez seja mesmo. Que a gente entendeu que quando pediam para a gente ir para a reza é porque eles queriam que a Yeshiva estivesse cheia. Eles queriam que... Mas não era porque eles estão preocupados com a gente. Então, se não estão preocupados comigo, não interessa ser religioso. Depois saíram do caminho da Torá, amadureceram e voltaram de novo. Ou seja, quando a pessoa entende que ninguém quer saber de mim, do meu eu, do jeito que eu sou, sobre o sistema, então eu não me ligo com isso. E por isso que a maioria dessas pessoas saiu do caminho de Torá e a grande maioria respondeu que essa é a razão. Por quê? Porque não olharam para mim como eu sou, olharam para o sistema, a máquina de produção. E de novo, pessoal, a gente não sabe de quem, de como, a gente não está falando de ninguém, mas está falando do grupo, para aprender. É para a gente aprender que tem que olhar para cada um do jeito que ele é e se preocupar com ele, porque nós somos diferentes, a geração muda, e a gente tem que entender que a gente mudou, a geração mudou, e dentro da geração tem pessoas diferentes também. Essa pesquisa me chocou mesmo. E eles entenderam que, talvez em inglês se diz, it's not about the system, it's about me. A gente tem que entender que não é o sistema, sou eu. Hinur não é mudar a pessoa. Educação não é mudar a pessoa. Pessoal, é desenvolver o melhor que já está na pessoa do jeito que ela é. Esav tinha que ser desenvolvido do jeito que ele era, não do jeito que Yitzhak imaginou que ele tinha que ser como Yaakov. As palavras de David. E olha enquanto isso é verdade. A gente, quando abre os olhos, Hashem dá um presente para a gente ver isso na Torá de uma forma muito clara. E os egípcios escravizaram o povo Yehudi. Eles deram para a gente avodat parech, escravidão, trabalho gigante, giant, difícil demais. O Midrash Rabbah conta para a gente, 1:13, o seguinte, todo mundo conhece isso. Qual que é avodat parech, qual que é a escravidão power, qual que é o trabalho pesado que eles deram para a gente no Egito? Fazer pirâmides, verdade, ficar sem comer, verdade, acordar 3 da manhã, verdade, mas que mais? Avodat parech, diz o Midrash, tudo isso é verdade, mas o que é avodat parech de verdade, a escravidão power, o trabalho pesado qual que era? Eles trocaram o trabalho dos homens pelas mulheres e as mulheres pelos homens, ou seja, fez um homem fazer trabalho de mulher, diz o Midrash, e as mulheres fazem trabalho de homem. E qual que é o depth, qual que é o insight nesse Midrash? Simples, é o que a gente está falando hoje. Não entender quem você é, ou entender quem você é e te tratar diferente. Eu sei que você é um homem, eu vou te tratar como mulher. Eu sei que você é uma mulher, eu vou te tratar como homem. Diz o Midrash, isso que é avodat parech, isso que é o trabalho, power. Por quê? Não é carregar 1.000 quilos, não. É não tratar a pessoa conforme o que ela é. Essa é a maior escravidão que existe. Gaon de Vilna diz, Hanoch, sobre o Pasuk, em Mishlei, capítulo 22, Pasuk, verso 6. Famoso Pasuk, Hanoch nenar l'pidarko, ensina a pessoa conforme o que ela é. Diz o Gaon de Vilna, pessoal, umas palavras que a gente tem que enquadrar de verdade. Diz ele que a gente tem que instruir a pessoa conforme o que ela é. Por quê? Porque se nós forçarmos alguma coisa na criança, naquela pessoa que a gente quer educar, ele vai nos escutar enquanto ele está na nossa presença, porque ele tem medo da gente, do pai, de uma mãe, do mentor. Mas quando ele sair da sinagoga, quando ele sair de casa, quando ele sair da escola, ele vai abandonar tudo que ele aprendeu. Por quê? Porque se a pessoa
tenta impor numa criança, num aluno, num congregante, o que ele quer da pessoa, não o que a pessoa é, na frente do Rav, na frente do professor, na frente do pai, da mãe, a pessoa vai se comportar. Amanhã, quando ele crescer, ele virá adolescente, ele vai fazer o que ele quiser. Por que, diz o Gaon de Vilna? Porque, pessoal, nessas palavras que ele fala, é impossível quebrar o mazal da pessoa. Cada um nasceu com um mazal. Naquele mazal, naquele mood, naquela característica que a pessoa tem, o nosso job é transformar isso na pole position. É transformar aquele homem que gosta de fazer coisas em fazer coisas boas. É transformar aquele homem que é intelectual em estudar a Torá. É transformar aquele homem que gosta de cantar em usar o dom dele para ser Hazan. Não é fazer do Hazan o que não é Hazan, do que gosta de fazer coisas com as mãos, sentar e estudar. Todo mundo precisa estudar, mas a pessoa precisa entender o dom da pessoa e fazer ele ser o que ele é, o melhor do que ele tem. Todo mundo pode ser algo maravilhoso com o dom que ele tem. Porque disse o Gaon de Vilna, é impossível mudar, quebrar o mazal da pessoa. É entender a pessoa do jeito que ela é. E com essa história a gente termina, meus queridos. Teve um psicólogo que eu gosto muito, chamado Dr. Pelkovitz. Aprendi muito com ele. E uma vez ele estava no Brasil, ele veio para a escola Bet Yaakov, e no domingo ele estava livre, eu saí almoçar com ele, aprendi bastante, sentei conversar com ele bastante, foi maravilhoso. E uma das coisas que ele contou é que ele foi uma vez numa convenção em Israel, e ele chega num hotel, uma convenção sobre orfanatos, e é um business muito grande nos Estados Unidos, cuidar de orfanatos. Então, havia uma pessoa, ele precisava falar um pouquinho sobre crianças que são criadas em orfanatos, da parte psicológica, e junto com ele ia falar mais uma pessoa. Ele contou para mim que quem ia falar é um chefe dos orfanatos, uma pessoa muito renomada. Ele ficou até um pouco mal de saber que ele ia falar junto com uma pessoa tão famosa, apesar de que ele é uma pessoa muito capaz também. E ele me contou o seguinte, que essa pessoa, que é um dos homens que lidera um business muito grande, muitos orfanatos nos Estados Unidos, chegou e começou a contar a história dele. Ele falou o seguinte, olha, tudo isso esse Dr. Pelkovitz, que estava lá presente, contou. Ele falou, olha, falou esse senhor americano, né, Yehudi, em Israel, nessa convenção, no Waldorf Astoria, no Hotel Waldorf Astoria, é o seguinte, eu sou essa pessoa que vocês conhecem hoje, renomada, mas eu queria contar minha história para vocês. Assim ele começou, ele falou o seguinte, olha, minha mãe, história um pouco difícil, perdeu a vida, tirou a vida de si própria quando ela era pequena, fiquei com meu pai, depois meu pai me abandonou. E eu fui de um orfanato para o outro, rebelde com a vida, eu fui crescendo e não via nada em mim mesmo. E eu quero contar para vocês, disse ele, o que me fez virar gente, o que me fez virar a pessoa famosa que eu sou hoje, criar a família maravilhosa que eu tenho hoje, o que me fez ser o que eu sou hoje. E aí todo mundo começou a olhar para ele e falou, uau, o que foi o turning point desse homem? Disse ele, 4 palavras. Todo mundo pegou a caneta para anotar e ele disse, soltem a caneta e olhem para mim. Porque não foi as palavras, foi como elas foram ditas para mim. Quando eu estava já no meu 3º orfanato, que eu fui expulso do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, disse esse homem que hoje era já um chefe de orfanatos, uma pessoa com uma família, uma pessoa estruturada. Disse ele o seguinte, sempre me mandavam vir para cá, cumprir as regras, fazer isso, não fazer aquilo. O meu turning point foi quando eu cheguei no meu 3º orfanato, depois de ser expulso de 2, e o líder, o chefe daquele local, olhou para mim, nos meus olhos, e eu senti um carinho muito grande, disse ele me falou 4 palavras. E ele deu uma tônica na 3ª palavra, que foi o que mudou minha vida. Ele falou para mim o seguinte, em inglês, já traduzo. How are you doing? Como você está? Eu entendi que ele estava preocupado comigo. E quando eu entendi que tinha alguém preocupado comigo de verdade, com o meu eu, do jeito que eu sou, eu decidi vir a gente. E é por isso que eu estou aqui hoje. Isso é um presente para um Rav, para um professor, para um pai, para uma mãe, e óbvio para um congregante, para um aluno, para um filho e para uma filha. Que a gente possa entender que a gente mudou, que a geração mudou, e saber lidar
com o outro da forma que ele é, externalizar o melhor, a maravilha, o diamante que todos nós temos e todas as pessoas ao nosso redor também têm. Semana powerzíssima a todos. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.